Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de Geografia, iremos falar sobre a agroindústria. Hoje vamos aqui colocar alguns elementos que aí você vai resgatar na memória, elementos que vão fazer junção quando nós trabalhamos ali sobre questões do campo, da cidade, os espaços urbanos, espaços rurais. Então aqui a gente vai entender um pouquinho mais como gira a economia do nosso país dentro das agroindústrias, que fazem um papel muito importante dentro das questões do nosso país. Então, a agroindústria, ela não é um elemento que está dissociado com questões sociais. Então, a gente tem aí questões de coisas, elementos que compramos do campo, como verduras, hortaliças, frutas, mas vamos entender qual é o processo aqui industrial de um determinado elemento. Bom, puxando aqui no contexto histórico, do nosso crescimento do país, nós vamos ter uma questão muito interessante sobre a questão da agricultura, que faz parte dentro da agroindústria. A agricultura no país sempre foi muito forte. Então, no contexto histórico, nós temos o quê? Os indígenas, já fazendo suas plantações aqui de vários elementos, como mandioca, raízes, frutas. Então, dentro do contexto histórico, os indígenas têm essa participação dentro da agricultura. Mais para frente, nós vimos a questão também do ciclo da cana-de-açúcar. Então, estou puxando aqui elementos que nós já também estudamos, Lembra quando falamos sobre o ciclo da cana-de-açúcar, que foi uma exploração, ou seja, vem dentro também da agricultura, precisa de plantar para poder produzir. Então, também está dentro desse ciclo aí do contexto histórico. E, posteriormente, também nós falamos de alguns detalhes ali sobre a questão da colheita do café e dos imigrantes. Então, veja bem, não foi do dia para a noite que tudo isso aconteceu, Então, foi vários e vários anos ao longo, desse crescimento do nosso país. Então, nós temos esse contexto histórico que faz parte da agricultura. Como o nosso país cresceu a partir dali? Então, a partir disso, e de outros elementos, a agroindústria vem como um ponto-chave para fazer o quê? Uma modernização e que a gente também tem o quê? Elementos, outros produtos com mais disponibilidade. Mas se a gente resgatar ainda uma outra história, mais atrás ainda, nós vamos ver que a partir lá dos povos nômades, que colocaram a ideia de se fixar em um lugar, plantar aquilo para colher, então a gente entende que a agricultura, ela faz parte também da vida das pessoas. Então, nós temos a agroindústria aqui nesse ponto importante da nossa aula. Então, como podemos definir a agroindústria? A agroindústria são diferentes atividades que têm como objetivo, olha só, o objetivo da agroindústria vai ser transformar matéria-prima que vem do campo, da agricultura e da pecuária e também da silvicultura, que são plantações de árvores. Então, nós temos aí toda essa transformação de elementos, de matérias-primas que vêm do campo, para a gente ter algum produto final. Então, veja bem nesse exemplo. O cacau, ele é a matéria-prima do quê? Daquela coisa que a gente ama, que é o chocolate. Então, o que nós queremos dizer aqui com a questão da agroindústria? O cacau, lá diz que é a transformação de uma matéria-prima em um produto final, um produto industrializado. Então, a agroindústria tem esse objetivo, pegar coisas, elementos do campo para transformá-los em um produto no qual a gente pode consumir, em várias outras maneiras. Então, do cacau tem o cacau em pó, o chocolate, chá. Então, a gente tem aí diferentes possibilidades de um único produto. Então, isso a agroindústria é importante para também o crescimento de rendas de emprego, Muitas pessoas tiram a sua renda dentro da agroindústria. Então, entendendo isso daqui, nós conseguimos compreender agora, passo a passo, do que seria a agroindústria. Nós também temos muitos alimentos que saem do campo em condições de consumo pelos seres humanos. Então, são elementos aqui que, se eu perguntar para você, precisa de passar por uma indústria para comer, chupar a laranja na sua forma in natura? Não, A não ser que eu for tomar o suco dela industrializado. Mas esses elementos que estão aqui, como a alface, o tomate, a banana,
a uva e diferentes outros produtos, nós podemos fazer o quê? O consumo dele diretamente, talvez, do local. Não precisaria de passar por uma transformação desse produto. Agora, se eu quero, por exemplo, comer uma geleia de laranja, né? Aí sim o produto vai passar por um processo de transformação, de industrialização. Aí entra a agroindústria dentro desses elementos. Mas nesse contexto aqui, nós podemos consumi-los sem precisar de um processo de industrialização. Qual é a finalidade, então, da agroindústria? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, como já disse, é transformar matérias-primas, prolongando sua disponibilidade e aumento do seu prazo de validade. Por exemplo, se você vai lá no supermercado e comprar um iogurte. O iogurte, qual é a matéria-prima dele? O leite. Então, olha, vai transformar o leite, que é a primeira matéria-prima, no iogurte. E você vai ver lá no rótulo que ele vai ter um prazo de validade, aumentando o prazo de validade dele. Ou seja, aquele iogurte passou por um processo de industrialização. Você pode comprá-lo e consumi-lo até o prazo final da sua validade. Então, isso a agroindústria vem trazendo com a gente com muita força, porque eu posso consumir um produto depois de comprá-lo. Outro ponto também que é aumentar a sazonalidade. Essa palavrinha aqui é um pouquinho difícil, mas eu vou explicar para vocês. Sazonalidade, vamos pensar aqui na manga. A manga não é um produto que ela vai dando em épocas, não tem todo o tempo do ano, né? Nas estações do ano. Então, a sazonalidade, a agroindústria faz o seguinte com a manga, vamos pensar aqui. Ele vai pegar aquele grande processo de produção e ali ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o seu prazo, ou seja, ali ele vai fazer geleia, suco, frutas, doce da fruta, né? Refrigerante, talvez, vai fazendo outras possibilidades, ou seja, vai aumentar a sazonalidade, o tempo de consumo daquele produto. E aí vai ser o quê? Em diferentes possibilidades, em uma única só. Então, a agroindústria vem trazendo para a agropecuária essa questão de entender que um produto ele pode ser consumido em diferentes formas e em determinado tempo. Porque às vezes você encontra uma manga, mas ela está muito cara. Isso acontece muito com o produto, né? Está muito caro, ou seja, ela está fora do seu prazo de produção, né? Do seu tempo de produção. Então, isso aumenta a questão da sazonalidade. Outro ponto é agregar valor nos produtos in natura. Quais são produtos in natura? É a carne, o ovo, o peixe, né? As frutas e verduras são produtos in natura, né? Ou seja, eu vou agregar valor naquilo ali porque é um produto que eu posso consumir no fresco, né? Sem precisar de um processo de industrialização. E manter características originais do alimento. A agroindústria faz isso. Bom, se eu vou comprar um queijo, ele não pode ter um gosto de uma outra coisa. Então, ele vai fazer o quê? Manter o quê? A característica original daquele produto. Então, a agroindústria, ela vai fazer o quê? Ela tem essa importância de transformar os produtos, aumentar a sua validade, né? E assim a gente consumi-los com maior qualidade. Bom, então entendendo isso, a agroindústria é o quê? A integração entre as atividades agropecuárias e industrial, ou seja, lá do campo e com as indústrias. Então, é um que depende do outro para o seu crescimento, né? Os produtos agrícolas, né? A indústria vai precisar desses produtos, tem a capacidade de transformá-los para que a gente possa consumi-los lá no nosso dia a dia. Então, é essa atividade de integração entre uma atividade e outra, que é os setores da economia, que será um tema da nossa próxima aula. Bom, aqui eu tenho uma imagem para vocês das usinas sucroalcooleiras, para a gente entender o seguinte: o que seria a agroindústria com essa integração? Nós vemos aqui, novamente, o produto da cana-de-açúcar. Nós vimos lá que da cana-de-açúcar nós podemos fazer diferentes possibilidades de produtos, como o álcool, né, como um combustível, né, plástico, várias outras coisas. E aqui nós temos então o quê? A agroindústria, a indústria, né, propriamente dito. Ela vai pegar todos os produtos, né, no caso a cana-de-açúcar, e transformar, no caso aqui dessa usina,
em combustível, né? O álcool ele serve também para combustível de carro. Então aqui nós vamos entender que todo esse processo, a gente pode criar na nossa cabeça essa imagem. A empresa, a indústria vai pegar a cana-de-açúcar, que é a matéria-prima, e vai transformá-lo em um processo de industrialização no combustível. E assim, outras indústrias utilizam também da cana-de-açúcar para outros elementos, como também nós já estudamos. Então aqui a gente consegue entender e captar essa mensagem da agroindústria com a questão agropecuária, né, fazendo aqui todo esse movimento de transformação de um produto. Bom, a cidade precisa dos alimentos que a agricultura produz. E a agricultura ela só existe porque encontra na cidade consumidores para o seu produto. A agroindústria é uma verdadeira ponte que liga a cidade ao campo. Então, nós temos aqui vários elementos que a gente pode identificar. Olha só, nós precisamos dos alimentos, né? E aí, esses alimentos que nós consumimos vêm sempre do que? A maioria do campo, né? Então, a questão da agricultura, ela está presente muito forte. E a imagem, ela retrata muito bem. Tanto a cidade precisa dos produtos do campo, quanto o campo também precisa dos produtos industrializados que são produzidos aqui nas cidades, nos grandes centros. Por quê? Porque aí gera economia e também gera trabalho para as pessoas e a gente consegue entender uma maior ampliação quão importante é entender esses aspectos dentro dos estudos da geografia. Como os alimentos, então, chegam até a nossa casa? Passa aí por um vário processo, né? Então, se a gente já consegue entender, ele vem lá do campo, né? A produção dos elementos que vêm do campo. Quando ele sai de lá, ele logo, né, se a gente for pensar nessa questão da agroindústria, ele vai para um transporte. Depois do transporte, chega até aonde? Vai para as indústrias. Então, ele vai percorrendo um caminho, né? Saiu do campo, foi de um transporte maior, chegou até a indústria, passou ali pelo processo de industrialização daquele produto, né? Independente de qual ele for. E aí o seguinte, continua. Ele vai para onde? Para o supermercado. Se a gente pensar novamente lá no leite, né? O leite leva até a indústria, vai passar por um processo aí de limpeza do leite, até que ele chegue o quê? No supermercado. E do supermercado nós podemos trazer o quê? Para a nossa mesa do dia a dia, né? Ou assim como qualquer outro produto que venha advindo, né, do campo. Então, segue todo esse processo até chegar na nossa mesa e a gente poder consumi-los com propriedade, né? Logo que a gente pode observar o seguinte, a questão da validade, como eu disse lá, da sazonalidade de cada produto. Bom, outra questão, já que estamos falando sobre agroindústria, a agroindústria também faz diferenciação em vários outros aspectos. E um desses que é muito interessante que eu queria trazer para a nossa aula é a agroindústria familiar. Olha o que fala o que seria isso. O processo de produtos agropecuários para o autoconsumo, ou seja, vou produzir para que eu mesmo possa consumir. No âmbito das pequenas propriedades rurais, é uma atividade tradicional realizada pelos agricultores familiares. Devido a este processo, é denominado agroindústria familiar. Então, assim, existem pequenos produtores que fazem dessa técnica como agroindústria familiar. Além do autoconsumo, né? Eles ali fazem o cultivo dos alimentos para o seu autoconsumo. Agora também existe a agroindústria familiar que faz o quê? A venda desses produtos. Como a gente pode ver nas seguintes imagens e remeter aqui às feiras livres, né? Muitos dos seus produtores familiares levam seus pequenos produtos, grandes produtos, para as feiras livres, vender ali nas feiras, alguns também em supermercado. Então a gente pode perceber que frutas, verduras, legumes, né, geleias, queijo. Então tudo isso aí é um processo que não precisa de uma grande indústria.
Os próprios pequenos produtores fazem esse processo ali do autoconsumo de pequenas vendas, né? Em Governador Valadares mesmo existe, né, esse trabalho para os agricultores familiares e também a venda, né, no mercado municipal das feiras livres. Então aqui nós temos uma imagem, né, das pessoas trabalhando em pequenas quantidades. Perceba que não é uma grande indústria. Para fazer o quê? Compotas de doce, conservas de elementos, de alimentos para o autoconsumo. Bom, entendendo então essa agroindústria, na próxima aula vamos entender sobre a questão dos setores da economia. Qual é o processo de elementos, quais elementos da natureza que a gente agrega a cada um desses setores dentro de um processo de agroindústria. Terminamos a nossa aula por aqui. Espero que isso tenha ficado mais claro para vocês também agora entender as atividades que estão na plataforma SMED GV. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Um grande abraço e te aguardo na próxima aula.